Bem, gente, agora eu vou explicar para vocês aí as atividades 4, 5 e 6, certo? Então vamos lá. O probleminha 4, né? Ele é o mais chatinho aí pra gente, né, interpretar. Mas prestando atenção, você vai entender perfeitamente. Então diz o seguinte: um motociclista planeja realizar uma viagem cujo destino fica a 500 quilômetros de sua casa. Sua moto consome 5 litros de gasolina para cada 100 quilômetros rodados. E o tanque da moto tem capacidade para 22 litros. Pelo mapa, observou que no trajeto da viagem, o último posto disponível para reabastecimento, chamado Estrela, fica a 80 quilômetros do seu destino. Ele pretende partir com o tanque da moto cheio e planeja fazer somente 2 paradas para reabastecimento, uma na ida e a outra na volta, ambas no posto Estrela. No reabastecimento para a viagem de ida, deve considerar também combustível suficiente para se deslocar por 200 quilômetros no seu destino. A quantidade mínima de combustível em litro que esse motociclista deve reabastecer no posto Estrela na viagem de ida, que seja suficiente para fazer o segundo reabastecimento é. Então, gente, é o seguinte, fiz aqui um desenhozinho, né, para vocês entenderem. Coloquei a casa dele, né, ele saindo da casa dele até o destino onde ele quer chegar, são 500 quilômetros, certo? E veja só, a moto dele faz 100 quilômetros com 5 litros. Então, quando nós dividimos 100 por 5, significa que a moto anda 20 quilômetros por litro, certo? E o tanque dela comporta 22 litros. 22 litros vezes 20 significa então que ele pode andar com o tanque cheio 440 quilômetros, certo? Agora vamos interpretar o seguinte: o posto está a 80 quilômetros do destino final dele. Então significa que da casa dele até o posto ele andou 420 quilômetros, certo? Então significa que ele ainda tem 1 litro para ele andar, certo? Porque da casa até o posto são 420 quilômetros. O tanque cheio percorre 440 quilômetros. Muito bem, quando ele chegou aqui para abastecer, ele ainda tinha 1 litro, que é correspondente a 20 quilômetros que ele podia andar, certo? E quer saber, né, qual seria o mínimo que ele poderia abastecer para ele fazer o seguinte percurso: terminar de chegar ao destino andando 80 quilômetros. Lá ele ia percorrer 200 quilômetros e depois ele ainda voltaria. Quando ele estivesse de volta, ele parava aqui para abastecer novamente, porque ele só ia fazer aí 2 abastecimentos, um para ir e o outro para voltar. Então, veja só, 80 quilômetros para chegar ao destino final, com mais 200 quilômetros para ele andar por lá. E ele ainda teria que ter gasolina para voltar 80 quilômetros e reabastecer. Então, ou seja, ele iria andar 360 quilômetros. 360 quilômetros você vai dividir por 20 quilômetros, porque a moto dele faz 20 quilômetros por litro. Então, você verifica de quantos litros ele precisaria, certo? Não esquecendo que quando ele foi abastecer, ele já tinha 1 litro, ele ainda tinha 1 litro, certo?
Porque quando ele chegou aqui para abastecer, ele usou 21 litros, certo? Porque sobraram ainda 1 litro equivalente a 20 quilômetros. Então, você faz esse cálculo aqui e depois você tira exatamente 1 litro que ele já tinha aí quando ele foi abastecer, certo? Agora, o problema 5, ele diz o seguinte: um clube de futebol abriu inscrições para novos jogadores. Inscreveram-se 48 candidatos. Para realizar uma boa seleção, deverão ser escolhidos os que cumpram algumas exigências. Os jogadores deverão ter mais de 14 anos, estatura igual ou superior à mínima exigida e bom preparo físico. Entre os candidatos, 7/8 têm mais de 14 anos e foram pré-selecionados. Dos pré-selecionados, meio tem estatura igual ou superior à mínima exigida. E destes, 2/3 têm bom preparo físico. A quantidade de candidatos selecionados pelo clube de futebol foi. Então, observem o seguinte, né? Foi uma seleção onde apareceram lá 48 candidatos. Esses 48 candidatos, eles seriam selecionados aí com 3 exigências. Teriam que ter mais de 14 anos, teriam que ter a estatura exigida e teria que ter um bom preparo físico. Então, na primeira seleção, eles selecionaram 7/8, né, dos candidatos aí que tinham mais de 14 anos. Então, você vai achar 7/8 de 48 candidatos. Você vai verificar o que representa esses 7/8 dos 48, que foi a primeira seleção. Se você quer calcular a parte do inteiro, você vai dividir por 8 e multiplicar por 7. Então, você tem a primeira seleção. A segunda seleção foi a estatura exigida, que foi a metade. Então, dessa quantidade que você encontrar aqui, né, na primeira seleção, eles vão selecionar a metade que correspondem à estatura exigida, certo? Depois, então aqui já vai dispensar uma parte. Agora, desses que ficaram, que corresponde à exigência da estatura, eles vão selecionar 2/3 que tem exatamente, né, um preparo físico bom. Então, você vai calcular 2/3 da quantidade aí que ficou, né, na segunda seleção. Encontrando, né, sempre calculando a parte, né, a parte de uma parte, né? Então, aqui no primeiro, você vai calcular 7/8 do total. Ficou uma parte. Depois, você vai calcular a metade dessa parte. E na terceira seleção, você vai calcular 2/3, que é uma parte, do que sobrou aqui na segunda seleção. Ok, gente? E aí você então tem a resposta correta. Depois o sexto. Paula comprou 2 potes de sorvete, ambos com a mesma quantidade do produto. Um dos potes continha quantidades iguais dos sabores de chocolate, creme e morango. E o outro quantidades iguais dos sabores de chocolate e baunilha. Então, é correto afirmar que nessa compra, a fração correspondente à quantidade de sorvete do sabor de chocolate é... Bom, no primeiro pote eram 3 sabores, né? Chocolate, creme e morango. Então, a fração que representa chocolate é 1/3, por ser 3 sabores. No segundo pote eram apenas 2 sabores, chocolate e baunilha.
A fração que representa chocolate no segundo pote é 1/2, certo? Ou melhor, meio. E quer saber exatamente a fração que corresponde à quantidade do sorvete de chocolate. Então, você vai somar 1/3, que está representando aí o chocolate no primeiro pote, meio, que está representando o sabor chocolate no segundo pote, prestando atenção que as somas são de frações de denominadores diferentes, tira-se o MMC para você achar exatamente a fração que representa aí, né, ao sabor chocolate nos dois potes, ok, gente?